dia, paz do Senhor. Sou o irmão Flávio e trago uma palavra de Deus para a tua vida. A palavra do dia de hoje está em Êxodo, capítulo 3, versículos 13, 14, 15 e 16. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Irmãos, o Senhor quer falar comigo e quer falar contigo a respeito dessa santa palavra em que Deus fala com Moisés na sarça ardente. Primeiro, Deus falou com Moisés, se apresentou lá no versículo 6, dizendo assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então, quando Deus estava falando com Moisés, ele prontamente se identificou, colocou Moisés a par do que estava acontecendo, ou seja, ele se identificou para Moisés e falou que ele tinha uma missão, que era resgatar o povo de Deus do Egito. Então ele começa também lá no versículo 3 dizendo para Moisés, ou melhor, Moisés dizendo a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi. A gente vê que tem uma preocupação de Moisés em saber como apresentaria Deus para aquele povo, né? Uma vez que Deus se apresentou a ele como o Deus do pai de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, naturalmente que Moisés recebeu uma missão, né? E a missão dada por Deus é a missão que você tem que abraçar prontamente. Mas ele ficou em dúvida, porque como ele chegaria para aquele povo, como chegaria para o faraó e como ele apresentaria a Deus. Então houve uma preocupação por parte de Moisés saber como é que Deus queria ser apresentado. Então, prontamente Deus se apresentou para ele e disse como ele queria ser apresentado, para os filhos de Israel.
Então Deus disse a Moisés lá no versículo 14: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Quando Deus se apresentou a Abraão, Isaque e Jacó, ele não falou que era o Senhor, ele falou que era o Deus do teu pai, né? Que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó. E Deus disse a Moisés que ele deveria apresentá-lo como eu sou. Aí, mais na frente, no versículo 15, Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Portanto, ele tinha que falar exatamente a Deus, aquilo que Deus havia falado para ele. Que Deus disse para ele que este é o meu memorial de geração em geração, ou seja, ele queria ser conhecido de geração em geração, para sempre como o Senhor. Então, Moisés recebeu essa missão, né? Primeiro, ele falou aos filhos de Israel como Deus sempre tinha apresentado para ele. Depois disse, Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. E devia falar para o povo de Israel: eu sou, me enviou. Sendo que no versículo 15 Deus falou para Moisés que queria ser conhecido como o Senhor, que aquilo ali seria perpétuo, de geração em geração. Era o memorial que Deus queria que Moisés passasse para frente. E prontamente Moisés foi lá e cumpriu a missão. E no versículo 16, Deus diz assim: vai, ajunta os anciãos de Israel e diz: Senhor, novamente. Só que agora Moisés já apresenta Deus aos anciãos de Israel dessa seguinte forma: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que é feito no Egito. Então, são missões dadas por Deus, como ele queria se conhecer, como ele queria ser conhecido, né? Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, né? O que o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Então Moisés foi lá, prontamente ficou atento e foi lá e cumpriu a missão, né? Então Deus disse para ele: eu quero ser conhecido como o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de vossos pais, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Então Deus falou para Moisés: vai lá e me apresenta como eu sou, como o Senhor. Porque no tempo de Abraão, Isaque e Jacó, Deus se fez conhecer como o Deus deles, mas não se fez conhecer como o Senhor. Então, na vez de Moisés, Deus falou: eu quero ser conhecido como o Senhor, para sempre, de geração em geração, memorial, perpétuo. Então, Moisés foi lá e prontamente, né, foi lá e apresentou Deus aos filhos de Israel e apresentou Deus também aos anciãos. Então, o que é que Deus quer passar através dessa mensagem? Que quando eu e você recebermos a missão dada por Deus, nós temos que ir lá e entregar ela como ela deve ser feita. Nada de fazer rodeios, nada de enfeitar, nada de querer
passar a opinião. Então, a palavra de Deus, ela deve ser passada como ela é recebida, porque ela já é a verdade. Então, ela não precisa de ser alterada, nem diminuída, muito menos aumentada. Então, quando você receber a palavra de Deus e que tiver passar para alguém, tiver que pregar, tiver que evangelizar, faça como Deus entregou para você. Não invente. A palavra de Deus, ela já é perfeita. Ela é própria para exortar, para ensinar, né? Então, tudo que você receber de Deus, a missão dada por Deus, tem que ser entregue como ele disse. Faça assim que nem Moisés. Moisés foi lá e entregou prontamente do jeito que Deus mandou. Deus disse para ele: vai lá e fala para o povo de Israel. A gente foi lá e falou: eu sou o que sou. Me enviou a voz. Então foi lá e apresentou. Ele foi lá também para os filhos, os anciãos, e disse: o Senhor, o Deus de vossos pais, apareceu a mim. Então, tudo que Deus falar para você, não guarde para você. Faça como Moisés, que entregou prontamente a mensagem. Faça como os profetas. Então, tudo que você receber, passe direitinho para o povo de Deus. Porque quando Deus dá a missão, Ele quer que seja feita como Ele entregou. Não é da forma que eu quero e que você quer que a mensagem dele chegue até onde ela deve ser enviada. Então, a palavra de Deus, ela já é perfeita. Ela não precisa de ser alterada. Então, preste atenção nessa palavra. Entregue tudo que Deus falar para você, a mensagem que Ele te der, a missão que Ele te der, vá lá e cumpra do jeito que Ele mandou. Não esconda nenhum tiro, nenhum ponto, e muito menos retire ou acrescente. Entregue a mensagem como Deus quer que seja entregue. Se Ele mandou, faça assim, faça. Porque do contrário, se você não fizer, você vai pagar preço. E não queira pagar preço pelas coisas que você entregar errada de Deus. Entregue a mensagem de Deus como ela é recebida. Hoje comece aceitando ao Senhor Jesus como um verdadeiro Salvador e Senhor. E deixe que Jesus transforme a tua vida, a tua casa, a tua família. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém consegue a salvação se não for por Jesus de Nazaré. A salvação só vem pelo arrependimento dos pecados. Dê frutos do arrependimento. Dê bons frutos. Que hoje Jesus abençoe tua vida, a tua casa e tua família. Hoje, lembre-se disso. A salvação passa primeiro por Jesus de Nazaré. Receba a mensagem de Deus. Aquilo que Deus mandou entregar, passe do jeito que Ele mandou. Bom dia, a paz do Senhor.